que, envolvidos nessa vibração de paz, nossos espíritos possam receber todo o amor, toda essa energia divina, toda essa vibração. E que quando a gente sair daqui, a gente leve muito desse amor, muito dessa energia, muito dessa vibração para os nossos lares, para a nossa jornada, para os nossos encontros em mais esta encarnação. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 5, fala sobre reconciliação. E o título é Reconciliai-vos com os vossos adversários. Nós encontramos em algumas traduções algumas versões um pouco diferentes dessa passagem de Mateus no capítulo 5. E eu aqui vou passar a versão que foi tirada da tradução do Evangelho feita pelo Haroldo Dutra Dias. O sentido é o mesmo, algumas palavras só que se alteram. E diz assim: sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que de modo algum sairás dali até que restituas o último quadrante. Então, nesse começo, a gente pode encontrar reconcilia-se com o teu adversário ou concilia-se com o teu adversário, mas o sentido é o mesmo. E aí nós podemos começar a refletir pensando o seguinte: nós temos adversários nas nossas vidas? Temos inimigos? Aí alguém está pensando, não, então não é comigo, eu não tenho nenhum adversário, não tenho nenhum inimigo, não tem nenhum desafeto, um desentendimentozinho, aquele que dói no estômago quando você revê a pessoa. Cada um sabe lá aquilo que tem, o sentimento que traz. Então vamos entender a mensagem do Mestre Jesus nessa passagem de Mateus e como é que a gente aplica isso na nossa vida. Afinal de contas, o que é ser benevolente? Benevolência. Benevolência tem a ver com afeto, com estima, com boa vontade. Um exemplo de benevolência: um amigo, aquele amigo mesmo, aquele amigo que você sabe que pode contar em qualquer momento, aquele é um ser benévolo. Por quê? Porque ele tem com você boas intenções. Apesar de conhecer a gente bem, ele gosta da gente, ele é tolerante, né? Ele é compreensivo com as nossas manias ou as nossas coisas de vez em quando. Então, ser benevolente é ser um espírito que quer o bem do outro, que tem boa vontade em relação ao outro. E aqui nessa passagem o Mestre nos diz o seguinte: que não sairás desta prisão até resgatar o último quadrante, o último ceitil, ou seja, enquanto nós não resgatarmos o último sentimento que nos prende, o último sentimento negativo que nos prende com aquele que é nosso adversário, o nosso desafeto, enquanto nós não resgatarmos isso, nós estaremos numa prisão que nós mesmos nos colocamos. Então, nessa passagem, Jesus nos chama novamente a refletir sobre um sentimento chamado perdão. Um assunto que nós evitamos muitas vezes. E evitamos partindo sempre de uma crença que nos foi colocado e que a gente repete isso, que até estava passando aqui no slide, que a gente diz assim:
é muito difícil perdoar. Então a gente já cria isso, que perdoar é difícil. E quando a gente cria essa crença, quando a gente levanta este muro, a gente já fica do lado de cá e diz: não vou chegar do lado de lá mesmo, então não vou nem começar, não vou nem tentar. E aí é que nós nos prendemos. E é disso que o Mestre nos fala. Então, quando nós entendermos, nós compreendermos que nós, para perdoar, não precisamos concordar com o ato errado cometido, mas buscar aliviar o sentimento que eu tenho com a pessoa que cometeu aquele ato. E perdoar, muitas vezes, nos é falado que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Porque nós não temos como esquecer aquilo que fez parte da nossa história. Está registrado na nossa vida, nessa nossa caminhada. O que Jesus nos pede é que a gente trabalhe o esquecimento do sentimento negativo em relação àquele que cometeu algo em relação a nós. E Kardec nos passa nas obras que o perdão tem dois efeitos, um moral e um material. O moral são os efeitos que aquele que dá o perdão e aquele que recebe o perdão. O principal efeito é no sentimento de alívio, de se sentir mais leve. Você não está com aquela mágoa te pressionando. E para aquele que recebe, é o sentimento de ter uma segunda chance de fazer da maneira certa, de não errar mais. E qual é o efeito material que o perdão nos traz? O efeito material está diretamente ligado às nossas vibrações. Porque quando eu fico no papel de ofendido, a mágoa me traz vibrações muito pesadas e que com o passar do tempo, se eu vou realimentando essa mágoa, eu vou causando danos em mim. E o ofensor vai carregar também essas vibrações. Então, nessa passagem, quando o Mestre nos diz: reconcilia-te com os teus adversários, mas nós não temos adversários, nós temos alguns desafetos. Vamos procurar esses desafetos, então, esses desentendimentos na família. Será que eu tenho dificuldades de relacionamento com alguns membros da minha família? Aqueles que estão nesta jornada no meu grupo familiar ou na minha constelação familiar, como hoje é um conceito muito aceito. Mas onde é que surge isso na família? Será que nós temos famílias que temos pai e mãe que não fala com filho, irmão que não fala com outro irmão, mãe que não fala com filha, irmão que não suporta a presença do outro irmão? Nós temos todas essas situações. E o que nós temos que buscar é: por que será que às vezes nós temos essa dificuldade em estar conciliado com alguém da nossa família? Por que será que a gente olha para alguém e diz: essa pessoa é egoísta, essa pessoa é muito orgulhosa? Mas como é que eu sei o que é ser orgulhoso? Como é que eu sei o que é ser egoísta? Muitas das vezes, quando nós apontamos para alguém e rotulamos alguém, é porque muito de nós está se espelhando no outro. Porque eu sei o que é ser orgulhoso, eu sei o que é ser egoísta, mas nós nos colocamos na posição
de seres de luz da família, né? Nós achamos que Deus nos criou para vir naquele núcleo familiar e resgatar aquele monte de espíritos perdidos. Muitas vezes a família é tão grande que foi necessário colocar todos aqueles espíritos para que nós não nos perdêssemos de novo. Mas a gente gosta sempre de apontar o outro. E esse nossa capacidade de perceber o defeito do outro que convive conosco é que alimenta esses sentimentos, é que geram esses desafetos, geram esses desentendimentos e que nós vamos carregando, nós vamos levando. Nós brigamos por coisas tão pequenas que, se talvez não estivéssemos diretamente envolvidos naquela discussão, naquele desafeto, estivéssemos de fora olhando, a gente ia pensar: mas como é que as pessoas se desentendem por tão pouca coisa? Nós não somos capazes de perceber em nós mesmos aquilo que a gente aponta no outro. Eu sempre digo que eu gostaria muito que uma das invenções que pudesse ser feito fosse um espelho da alma, que de manhã, quando a gente fosse lá na frente do espelho, né, dar aquela caprichada, né, para sair para a rua, tivesse um espelho aqui e outro aqui, e aqui refletisse o seu físico, que a gente, né, faz maquiagem, penteia o cabelo, né, faz todo um trabalho para sair bonito. E quando a gente fosse um pouquinho para cá, eu enxergasse o meu espírito. Será que eu saio tão bonito assim para caminhar, para encontrar com os outros? Será que eu saio tão bonito assim de frente do espelho e no meu primeiro encontro com as pessoas que moram comigo, o meu espírito está tão belo assim? Belo que eu digo em sentimentos, em sentimento de desejar ao outro um bom dia, um dia feliz. Mas nós nos esquecemos que as pessoas que moram conosco querem receber um bom dia. E aí a gente pensa assim: ah, mas puxa vida, a gente está tantos anos morando junto, para que eu tenho que falar bom dia? Mas quando você chega lá no seu trabalho, você dá beijinho de bom dia em todo mundo, não é isso? E por que aquelas pessoas que vivem com você não merecem o seu desejo profundo de terem um bom dia? Por que será? Mas a gente reconhece nessas pessoas alguns que são egoístas, outros que são vaidosos, outros que são orgulhosos. Mas por que é que a gente reconhece? Porque a gente sabe que tem muito disso também. Somos espíritos imperfeitos num núcleo familiar, para evoluir, para aprender, e aprender uma única coisa: aprender a amar. E quando a gente diz que as pessoas são um pouco intolerantes com a gente na família, as pessoas não nos entendem, vamos pensar em Jesus. Como é que ele reagia? Lembre-se, quando ele caminhava, ele era humilhado, ofendido pelos fariseus, né? Por todos aqueles que eram inimigos do que ele trazia, do que ele pregava. Como é que ele reagia? Ele reagia apontando e dizendo: você fala isso porque você é egoísta? Você fala isso porque você é orgulhoso? Não. Ele exemplificava como era bom, como era melhor conviver com o outro. Então vejam, se nós vamos buscar no Evangelho o ensinamento para melhorar a nossa jornada, a nossa caminhada, vamos buscar realmente, mas vamos vivenciar essa mensagem. Tem uma passagem dele, lá em Mateus, aquela passagem da parábola do cisco, né, e do argueiro, que ele fala assim: por que você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que você tem no olho? Porque a gente olha no detalhe,
Como que aquele incomoda? Como que aquele faz isso? E a gente não se olha, não se vê. E podemos pensar aqui, mas eu tenho muita dificuldade em me reconciliar. Eu tenho muita dificuldade nessa coisa que o Mestre nos fala, de resolver essas desavenças que a gente tem com as pessoas mais próximas, esses desentendimentos. E se alguém chega para a gente e diz assim, sabe uma coisa que Jesus mandou falar para você? Que você precisa aprender a perdoar. Como é que a gente reage? A gente traz já aquela crença. É difícil perdoar. Você sabe por quê? Porque perdoar não é comum no nosso mundo. A pessoa que perdoa tudo é vista de uma maneira meio estranha. O comum é apontar, rotular, julgar e já condenar. Quando a gente vê alguém que tem uma atitude de perdão absoluto, sofreu uma traição, algo muito sério, passado um tempo essa pessoa acolhe a outra. O que é que as pessoas em volta dizem? Será que dizem, nossa, que espírito elevado, né? Aprendeu a perdoar? Será que é isso que a gente fala? Ou saem aqueles comentáriozinhos que talvez a gente esteja pensando aí nesse momento? Então, quando você buscar a conciliação, buscar a reconciliação com aqueles desafetos, com aqueles desentendimentos que nós temos no nosso núcleo familiar, porque somos espíritos imperfeitos aprendendo a amar, talvez as pessoas que convivem conosco comecem a achar meio estranho. Se você começar amanhã, né, lembre-se do espelho, amanhã muita gente aqui de manhã vai lembrar do espelho da alma. Você sair e começar a dar beijinho de bom dia na sua casa, as pessoas vão achar normal? Todo mundo? Talvez alguém pense assim, nossa, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Ou alguém fala assim, não deve ter tomado o remédio hoje ainda, né? Então, porque não é o normal, mas deveria ser. Nós tratarmos, né, com afeto, com carinho. Mas nós temos muita facilidade para justificar quando a gente está com raiva de alguém, né? Quando a gente não gosta do que alguém fez alguma coisa. Por que essa pessoa se dirigiu a mim dessa maneira? É muito fácil para nós arrumarmos justificativas para não gostar. Mas temos uma enorme dificuldade de justificar o perdão, de justificar o amor. E aí, nós precisamos começar a exercitar isso. E como é que a gente vai exercitar essa reconciliação que Jesus nos pede? Um exercício que é importante a gente aprender a reconciliar e a partir daí perdoar. Uma prática, com certeza, a gente deveria fazer mais para reavivar esse sentimento. É uma coisa que se chama diálogo. Como que está o nosso diálogo na família, com as pessoas que convivem conosco? Onde é o local que você dialoga com as pessoas que vivem com você? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que ela dialogava com a filha na porta da geladeira. Eu não entendi aquilo. Aí eu perguntei, mas me explica isso. Não, é o seguinte, eu deixo o recado na porta da geladeira. Ela responde o recado e deixa na porta da geladeira. Você já imaginou se todo mundo na casa começasse a falar, talvez precisasse comprar uma geladeira maior, porque não ia caber, né? Mas outras pessoas passam para o pai, para a mãe, para o irmão, para aquele que vive. Olha, se precisar falar comigo, manda um e-mail para mim. Isso não é diálogo. Mas hoje o que está na moda mesmo é o quê? Todo mundo sabe, né? É o WhatsApp. E o WhatsApp é diálogo? O WhatsApp permite você olhar no olho, permite você sentir o calor humano,
O WhatsApp permite você abraçar e sentir o coração palpitando junto com o seu? Sabe a grande dificuldade nossa? É que nós estamos confundindo dialogar com as pessoas com corresponder-se com as pessoas. Quando eu mando um e-mail, quando eu mando um WhatsApp, eu estou me correspondendo com o outro, não estou dialogando. E aí nós precisamos começar a resgatar o diálogo na família. Mas muito cuidado com essa questão de diálogo, porque lembrem-se, quando nós vamos nos reconciliar, nós vamos reconciliar com a pessoa e não com o fato que causou a desavença. Porque senão a gente vai sentar e vai começar a botar o dedo na ferida. Vai falar do fato. E aquilo que podia ser um momento de tranquilidade pode se tornar um furacão e fazer estragos maior ainda. A reconciliação precisa partir de corações que estão dispostos a amar, a dar afeto, a dar carinho, a perdoar. Senão, eu não consigo dialogar. Será que nós sabemos dialogar ainda? Será que se eu sentar frente a frente com alguém da minha família hoje, eu consigo conversar sem que ninguém eleve o tom, sem que ninguém levante saia? É isso, e é disso que Jesus nos fala. Porque senão a gente pega a mensagem do Mestre e fica pensando em grandes adversários, em grandes inimigos. Mas não é disso só que o Mestre nos fala. O Mestre nos fala dessa harmonização entre espíritos, desse diálogo, dessa confraternização que a gente está perdendo. A tecnologia nos torna tão próximos que nós estamos ficando mais distantes. Então, nesse nosso estudo, nesse nosso pensar, será que eu consigo dialogar? Eu estou pensando assim, mas eu tenho certeza que a outra pessoa não fala comigo. Jesus está pedindo para você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Não se esconda, não levante o muro, não diga é muito difícil. Comece aos poucos a fazer isso. Porque senão, nós começamos a anotar numa cadernetinha mental tudo aquilo que a pessoa me fez. E sabe por que a gente cria tanto essa desavença? Porque a gente quer cobrar uma dívida de amor. Porque a gente acha que a gente amou tanto, deu tanto amor para aquela pessoa e o que eu recebi não foi suficiente. Eu começo a me comportar como aqueles donos de lojinhas de vendas no interior, alguns que são jovens há mais tempo como eu devem lembrar disso, que anotavam a conta numa cadernetinha, não é isso? E eu começo a anotar as dívidas ali. Mas minhas irmãs e meus irmãos, amor é imensurável. Ninguém paga uma dívida de amor. Quanto de amor você já recebeu na sua vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, dos seus amores? Você consegue mensurar isso? Não, você consegue sentir isso. Então dê o melhor do seu amor para os outros. Seja você a tentar restabelecer essa ponte, essa ligação entre os espíritos. Pense aí o amor que te faz falta nesse momento. Alguém que te amou tanto, que você deu tanto amor, que nunca te cobrou pelo amor dado, e você nunca cobrou pelo amor que dava. E hoje ele pode estar num outro patamar, num outro plano, mas você, ao lembrar dessa pessoa, você sente aquele mesmo calor, aquele mesmo amor, porque o amor independe de distância, independe de plano espiritual. E é disso que Jesus nos fala. Então, minhas irmãs e meus irmãos, reconciliar-se com os adversários é muito menos do que eu ficar pensando num grande inimigo. É eu buscar o entendimento.
é eu ser parte do amor que harmoniza, que reharmoniza, que tranquiliza. O diálogo nos leva ao perdão. E perdão é espírito com espírito. E antes que você diga assim, o que fiz eu para Deus para merecer essa família? Pense assim, obrigado, Senhor, por eu estar nesta família. Porque nós estamos na família que nós precisamos estar. E eles precisam de nós. Eu posso ser o Espírito ajudar a harmonizar essa família. Mas eu posso ser também o Espírito mais necessitado do amor dessa família. Então vamos nós fazermos a nossa parte. Nós podemos hoje assumir um compromisso. Olha como é fácil. Que nunca mais eu durma brigado com alguém. Sabe aquilo de um virar para uma parede, tu virar para outra? Nunca ninguém aqui fez isso, né? Que eu nunca mais eu saia de casa ou deixe alguém sair para ir trabalhar brigado com essa pessoa. Que eu nunca mais eu deixe de beijar e dizer às pessoas, eu te amo. Porque pode ser que ela saia e vocês não se encontrem mais neste mundo material. Um dia a gente se reencontra. Então, reconciliar-se é não deixar sentimentos, às vezes alimentados por coisas tão pequenas, nos afastar espiritualmente. Imagine você discute na hora do jantar, porque um tem uma posição política, o outro tem outra, aí discutem, olha só, aí um vai dormir brigado com o outro, aí um não acorda no dia seguinte. Como é que você vai resolver isso? Quando você vai resolver isso? Então, eu quero, para a gente encerrar, trazer um trechinho de um texto do Casimiro Cunha, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, no livro Pássaros Humanos. Ele diz assim para a gente, e pensa aí, em alguém que talvez esteja gerando aí, ainda uma dorzinha, porque eu não consegui resolver coisas de hoje. Não vamos nem passar para trás, só hoje. Será que hoje eu tive mais diálogos ou desentendimentos? Para cada um pensar. Mas vamos pensar com o Casimiro Cunha, que ele diz o seguinte, se o mundo agrava os problemas, da prova que te retém, vencendo sombras e entraves, perdoa, fazendo bem. Recolhes por onde vais, derrotas, mágoas, desdém, mas se espera por vitórias, perdoa, fazendo bem. Oferta o melhor que possas, sem mesmo saber a quem. Se a maldade surge em torno, perdoa, fazendo bem. Ponderando ou comentando, foge ao fel que o mal contém. E ainda que o mal te fira, perdoa, fazendo bem. Ante a divina ascensão, hoje e agora, aqui e além, quem segue como Jesus, perdoa, fazendo bem. Eu peço a Deus e ao Mestre Jesus que nos acompanhe, que nos intua, que nos ajude nessa nossa tarefa de perdoar, fazendo bem, buscando a reconciliação, buscando a conciliação, buscando a aproximação, o carinho, o amor desses espíritos que estão conosco nessa jornada. Que assim seja. Graças a Deus.